Som. Esse aqui mesmo? Pode ser? Boa noite, gente, tudo bem? Paz do Senhor, igreja, como vocês estão? Como é bom ver vocês, Deus é bom? Em todo o tempo? Em todo o tempo? Deus é bom, sim? Deus é maravilhoso e nós estamos muito felizes de estarmos aqui com vocês nessa noite, eu, minha esposa, mais alguns gatos pingados ali de vinhedo que me acompanharam aqui. Nós somos pastores locais ali na igreja e nós estamos muito felizes de poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Muito bom rever alguns irmãos, nós conhecemos a maioria de vocês, né? E é muito legal estarmos de volta aqui juntos. Nessa noite eu quero compartilhar uma palavra em Efésios capítulo 2, se você quiser abrir a sua Bíblia, ou o seu tablet, o seu celular. Enquanto você abre, a gente vai conversar um pouquinho sobre o momento em que nós vivemos hoje no calendário. No calendário da igreja, nesse mês de outubro, nós estamos agora em outubro, no finalzinho do mês. E no final do mês de outubro, tradicionalmente, a igreja celebra a Reforma Protestante. Então, foi um dos assuntos que meu irmão me propôs. Vamos ficar de pé só mais um pouquinho, essa ginástica do senta, levanta, senta, levanta. Eu sei que às vezes incomoda, mas é para a gente ficar acordado também. E aí a gente continua a palavra do Senhor, Efésios 2, vamos ler alguns versos aqui, só confirmando, do 1 ao 10. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Para mostrar calma aí que eu confundi as coisas. A incomparável, eu pulei uma linha, desculpa gente, calma. Cristo Jesus, 7. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Até aí pode tomar seu assento. Que o Senhor abençoe a sua palavra, fale conosco, nos edifique nessa noite. Nós estamos comemorando a Reforma Protestante nesse mês de outubro, e apenas como uma introdução, eu quero falar o que foi essa Reforma Protestante, e então nós aprofundamos em Efésios, no texto que acabamos de ler. Foi um movimento, a Reforma Protestante, que aconteceu na igreja da época, no ano aproximadamente de 1515, e alguns historiadores vão considerar que esse movimento durou cerca de 100 anos. Foi tão importante que a própria história hoje, a história que nós estudamos na escola e nos livros, divide a história em Idade Média até a Reforma Protestante. Depois da Reforma Protestante, não é mais Idade Média, é Idade Moderna. Para você ver que não foi um evento qualquer, foi um evento importante, certo? Assim como o seu aniversário, né? Não passa desapercebido, você comemora, você faz pelo menos um bolinho, pelo menos um brigadeiro, talvez um parabéns, não pode passar desapercebido. Por isso a igreja comemora nesse mês de outubro a Reforma Protestante. É uma grande coisa. E talvez o título que eu deixaria para essa noite seria um retorno necessário. A Reforma Protestante foi um retorno necessário para a igreja cristã como um todo.
A Reforma Protestante teve, digamos, a sua data oficial, então, a partir do ano 1500, mais aproximadamente 1517, quando um pastor da época chamado Martinho Lutero, ele protestou contra algumas práticas da igreja da época. Por isso, chamamos de Reforma Protestante. Hoje nós somos considerados cristãos protestantes, ok? Porque nós não somos cristãos católicos romanos. Os católicos são cristãos, mas são cristãos do catolicismo romano. E por que a gente está falando tudo isso? Porque não existia protestantismo antes da Reforma Protestante. Todos pertencíamos à igreja cristã. A igreja cristã que Jesus fundou, os apóstolos continuaram, ensinaram os princípios de Jesus. Só que quando chega no ano 1500, a tensão acontece no meio da igreja e Deus levanta homens para lutar pelas verdades de Deus. Sabe, Deus sempre levanta grandes homens, Deus sempre levanta espécie de libertadores para manter a igreja pura, para lutar pela palavra de Deus. Se a igreja estava se desviando, Deus levanta homens para trazer ela de volta para a sua rota. Homens como, acabamos de citar, Martinho Lutero, João Calvino, Felipe Melanchthon, Ulricus Zwinglio, Martin Butzer, talvez algumas mulheres também. Me ajuda. Margarida de Navarro, Catarina Vambora, a esposa de Lutero, foram pessoas usadas por Deus para jogar uma luz na escuridão onde a igreja vivia. A igreja havia se desviado de sua rota. Muitas das doutrinas ou dos ensinos da igreja estavam sendo distorcidos. Por quê? Por que isso foi necessário? Será que os reformadores eram rebeldes? Eram revolucionários? Estilo Che Guevara? Estilo rebelde sem causa, como os adolescentes que você conhece na sua escola, no seu bairro? Nem sabe por que está acontecendo o movimento, mas está acontecendo uma greve, eu pulo lá e vamos protestar, nem sei por que eu estou aqui, meu irmão. Não. Os reformadores da igreja foram homens parecidos com escavadores. Sabe escavadores? Que vão descobrir os ossos, que vão procurar o que nós perdemos mesmo? O que a gente deixou de fazer que era certo? O que a gente abandonou, que Deus dizia que era bom, e agora a gente não está mais fazendo? Os reformadores foram como escavadores, e não como revolucionários. Eles não queriam ferir a igreja, eles não queriam causar um cisma, uma divisão. Não é isso, não é esse o coração do protestantismo, não é a essência de Jesus dividir a igreja, não é. Deus une a igreja, o Espírito dele nos une a ele, e o Espírito dele nos une uns com os outros. Sabe, eu entrei aqui e eu me senti em casa. Não porque eu conheço vocês há eras, não por isso, mas porque de verdade é o mesmo Espírito, porque estamos todos aqui buscando Jesus, queremos conhecer Jesus, não é verdade? Não é isso que você está buscando aqui? Entregar a sua adoração a Ele? As canções, uma atrás da outra, falando de Deus, falando do Pai, do Espírito, de Jesus, falando de como Ele é grande e glorioso. Estamos em casa, estamos em família, adorando o nosso Pai. E Deus levantou esses homens, e talvez um destaque que eu quero dar é em Lutero, onde ele seguia o seu caminho de um jovem alemão indo para a universidade, estudar filosofia, e de repente, tempestade. Ele enfrentou uma tempestade, e quando ele tinha ali perto de 20 anos de idade, ele decide, e ele faz um voto, ele fala: Deus, se você existe, se você me livrar dessa tempestade, eu vou te servir, eu vou ser seu servo, eu vou entrar no seminário, eu vou ajudar as pessoas a te conhecerem, porque eu preciso te conhecer. E isso que aconteceu mesmo, na Universidade de Erfurt. Os alemães que me perdoem aqui, mas na pronúncia, não sei, original, ele vai e começa a estudar, e ele vira professor, e ele começa a descobrir riquezas na palavra de Deus, que ele precisava compartilhar. Mas, assim como outros homens de Deus daquela época, do ano aproximadamente 1500, ele descobre que a igreja estava praticando erros, desvios nos ensinos dela.
ensinos que não foram Jesus que ensinaram, ensinos que não foram os apóstolos, Pedro, João, quais são os do barquinho mesmo? Eu sempre uso o barquinho para me lembrar. Olha só, a criançada domina, a professora de escola dominical também. A gente nunca esquece isso, né? Mas Pedro, Tiago, João e todos os demais discípulos que você pode assistir talvez ali na série The Chosen, se você quiser procurar depois os escolhidos, o escolhido, The Chosen, você vai ver um pouco mais da beleza que foi quando Jesus veio à Terra e quando Jesus começou a compartilhar as verdades eternas de Deus, mas a igreja havia se desviado. Desviado onde? Onde ele havia se desviado? A igreja não era imponente na era medieval, na idade média. Se você pegar um pouco das obras de arte daquela época, o que você vai ver? Você vai ver lindas obras que foram colocadas naquela igreja ali do Vaticano, em Roma. Você vai ver as músicas falando, né, da grandeza de Deus, da criação, mas haviam erros. Por exemplo, a igreja começou a compartilhar, a aceitar que os homens adorassem homens. Tipo, podemos adorar os que morreram, que se for, podemos, vai, não custa nada, já que a gente ora para Jesus, que tal a gente orar também para outras pessoas, né? Eram grandes homens, eram pessoas boas, então acho que não tem problema. E começaram a deixar esse livro importantíssimo, o livro da sua vida e o livro da igreja cristã, começaram a deixar ele em segundo plano, irmãos. E esse foi um problema grave da igreja da época. Então começamos a adorar ídolos, começamos a praticar a penitência, que tinha o objetivo inicial de apaziguar a ira de Deus quando você pecasse. Por exemplo, eu pequei, então eu preciso confessar, certo? Pedro fala sobre confissão, Tiago fala sobre confissão na sua Bíblia, e é bom confessar, é necessário para nós obtermos perdão, não é pastor Jesus? Estou falando alguma heresia aqui. De Jesus a gente não vai vencer, irmão. Jesus é Jesus. Né? Quer dizer, Jesus é pastor. É homem, né? Não é Deus, Jesus. Mas, o que eu quero dizer com isso? Que é necessário nós confessarmos. Só que a igreja daquela época, ela dizia que você tinha que confessar pessoalmente aqui para um representante de Deus, no caso o padre, e se o padre dissesse que você tem que fazer umas penitências e pagar umas indulgências, você teria que fazer isso também. O problema disso não estava na Bíblia. Isso foi bem problemático, porque as pessoas chegavam e diziam: olha, eu pequei nisso, pequei naquilo, né? Eu menti, eu roubei e olhei para aquela mulher que não é minha e eu estou vivendo ruim, estou ruim diante de Deus. E o padre dizia: entendi, então confessa o seu pecado, eu te perdoo, mas deixa um valor aqui, pode ser 500, 300, quanto você tem? Pode ser, vai, dá 50 e sai da minha frente, né? Então deixa 50 aqui, você está perdoado, e que mais que eu posso fazer por você? Eu vou, olha, reza, ore, né? Talvez 10 Pais Nossos e algumas Ave Marias. O problema disso não estava na Bíblia, não estava na palavra de Deus, não era a palavra de Deus, eram palavras de homens. E isso começou a rivalizar com a voz de Deus. Palavra de Deus é Deus falando. John Piper diz, um pastor dos nossos dias atuais, que a palavra de Deus, corretamente interpretada, é Deus falando. Nós estamos ouvindo Deus falando conosco, irmãos, quando nós nos reunimos. Se você tem pastores zelosos, e eu digo para vocês têm, pastores que têm um coração por Jesus, que querem pregar a palavra pura aqui, é Deus falando com vocês. Valorizem os cultos, valorizem a palavra de Deus. Nós vemos os erros daquela época nesses aspectos. Vemos abuso de autoridade, então, vemos pessoas se colocando na mesma autoridade de Deus. Homens dizendo: a palavra do primeiro pastor ou do Papa é igual à palavra de Deus. Naquela época se dizia isso, ano 1500. Até hoje, talvez no catolicismo romano, coloque-se a decisão dos magistérios, ou talvez uma palavra antiga, dos concílios que aconteciam na igreja. Por exemplo, aconteceu no ano 300, no ano 400, várias reuniões da liderança da igreja. Só um pouquinho de história, tá? Só um pouquinho. Aguenta firme? Mais um pouquinho? Tudo bem? Ok, então,
Ano 300, a gente teve ali concílio de Niceia, concílio de Constantinopla, depois, mais de 100 anos, concílio de Calcedônia, e todas essas reuniões de liderança da igreja tinham uma intenção boa. Por exemplo, nesses primeiros concílios foi lembrado que Jesus também é Deus. Jesus não foi apenas um homem qualquer. Jesus não foi apenas um revolucionário à la Che Guevara com faixa de Rambo, não, nada disso. Jesus foi muito mais que isso. Jesus foi Deus andando na terra, o Deus encarnado, o Deus que fez milagres e maravilhas na cara das pessoas, que surpreendeu os incrédulos e que disse: eu vim por vocês, eu vim mesmo, daqui a pouco eu vou subir. As pessoas não entendiam quem era Jesus, mas as palavras nos revelam quem Ele é. E então a gente vê o que? Esses credos, esses concílios tinham um objetivo puro. Deus instituiu autoridade na igreja, instituiu sim pastores, como Efésios 4 vai dizer, eu vou levantar pessoas com essa graça de serem como apóstolos, mestres, evangelistas, para inspirar, para edificar os demais. Agora, o problema é que quando nós endeusamos as pessoas, quando nós colocamos a voz das pessoas na mesma altura que a voz de Deus, isso não está biblicamente correto. Isso é uma ofensa contra Deus. Somente a Deus toda a glória. Somente diante dele todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. Ele é Senhor. Nós honramos sim uns aos outros. Nós honramos porque somos imagem de Deus. Honramos aos nossos líderes porque Deus os instituiu. Mas a palavra de homens não se equipara à palavra de Deus. Esse foi um erro grave que a igreja... Opa, tudo bem, Vi? Posso continuar? Você me avisa se eu tiver que sair correndo aqui. Brincadeira, irmãos. Que o Senhor dê graça para a gente arrumar logo, né, aqui a tenda, o prédio, e que o Senhor nos abençoe nisso. E finalmente o erro da indulgência, que era o erro principal daquela época, onde você pagava para ter seus pecados perdoados e você pagava financeiramente para você poder salvar os que se foram. Sério, naquela época isso era normal. Tipo, meu tio morreu e não sei se ele era um cara muito bom. Eu acho que o melhor é eu pagar pelo preço dele. Quanto, padre? Quanto? 500 resolve? Sim. Teve um alemão que pagou mais de R$1 milhão para pagar os pecados da família, de todo mundo, sabe? É fato verídico isso, a história registra. Para você ver que a igreja estava lucrando com isso, a igreja da época. E Deus começa a levantar então seus homens para Deus cuidar e dar um jeito na igreja dele, porque afinal de tudo, a palavra do Senhor diz que é Deus quem edifica a sua igreja, e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Jesus disse para os seus discípulos próximos: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Acima dos líderes que Deus estabelece, que são dignos de honra, sim, mas acima deles, Deus próprio, Ele edifica a sua casa, os seus filhos, a sua vida espiritual. Ele é quem nos edifica. Agindo o Senhor, quem o impedirá? Ninguém o impedirá, irmãos. Temos que continuar sendo fiéis na palavra de Deus, nas pequenas coisas, nas coisas boas, naquilo que Ele colocou na nossa mão para cuidar. Pessoal da música, do louvor, eu tive uma impressão muito, muito boa quando estava adorando com vocês, e eu senti aquilo de Crônicas, né? Quando Salomão vai dedicar o templo para Deus, e a resposta que Deus dá ali é assim: que o meu ouvido, 2 Crônicas 7:15, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos a oração que se fizer neste lugar. E antes, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os ouvidos de Deus não estão tampados à oração que se faz nesse lugar, à adoração que se levanta nesse lugar. O Senhor tem prazer na adoração dos seus filhos, o Senhor tem prazer na adoração dessa igreja local. Continuem sendo fiéis, continuem, voltem aquilo que tem que ser voltado, né? Assim como Lutero voltou, os reformadores voltaram, assim como a igreja daquela época precisou voltar e abrir mão de coisas que eles achavam que eram boas, mas não eram boas.
E aí, no que nós acabamos de ler, nós vemos um retorno necessário à graça de Deus. Efésios começa bradando: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Rapaz, o autor dessa carta estava afiado. O autor foi Paulo, ele estava numa prisão, escrevendo para a igreja de Éfeso, uma cidadezinha que fica na fronteira ali, mais ou menos da Ásia com a Europa, cheio de judeus, cheio de estrangeiros que não são judeus, que não sabiam nada de Jesus, pessoas que acreditavam sim na religião, porque essa cidade de Éfeso era uma cidade famosa por isso, famosa por as pessoas irem lá sacrificar, irem lá buscar experiências religiosas. Tem até o autor secular chamado William Shakespeare, não sei se você já ouviu falar, que ele fala que lá em Éfeso as pessoas iam para buscar o sobrenatural. Ou seja, o nosso autor Paulo está escrevendo para esse público, está escrevendo para pessoas que estavam buscando experiências com Deus, um poder superior. E ele começa dizendo: vocês sem Deus são como pessoas mortas. Vocês sem Jesus não têm esperança alguma. Isso é pesado. Isso é muito pesado. Porque às vezes nós pensamos que, olha, eu não sou tão crente assim, mas eu tenho um bom coração. Será que Deus me ama? Será que Deus me aceita? Vamos ver o que o autor diz. Vamos ver o que o autor diz. A primeira implicação seria: o ser humano que vive longe de Deus é pecador e merece castigo. Essa é a implicação que nós vemos nessa primeira porção do que nós acabamos de ler, tá bom? Não sei o que estou falando, é a palavra de Deus que está falando. Então não fique bravo comigo, tá? Então fale com Deus agora. Ó Deus, pegou pesado nessa, hein? Ó Senhor, você inspirou Paulo e pegou pesado. Então o ser humano que vive longe de Deus é pecador e merece castigo. Assim, exatamente assim, merecedor de castigo, é como Lutero se sentia. Você tem um filme até de Lutero, se você quiser assistir, eu não sei se está disponível nas plataformas, mas depois você procura, você tem Google, você tem YouTube. E Lutero constantemente entrava em crise de fé, crise existencial, porque ele achava que se ele pecasse, Deus iria matá-lo, Deus iria castigá-lo, Deus iria fulminá-lo a qualquer momento. Ou seja, Lutero não tinha uma segurança no primeiro momento. No primeiro momento, ele não tinha segurança a respeito da sua salvação. Incrível pensar nisso, né? Que um homem de Deus, usado por Deus, passou por crises, como eu e você, passou por momentos de dúvida, passou por instabilidades emocionais. Agora, ao mesmo tempo, ele estava buscando o Deus das Escrituras, o Deus que se revela em toda a sua palavra. Então, nós começamos a enxergar agora a igreja de Éfeso ouvindo essas palavras. Vocês estavam mortos enquanto vocês não tinham Jesus. Vocês estavam perdidos, fazendo o que os mundanos faziam. Não é isso que vocês faziam, o pessoal de Éfeso, e provavelmente eles, lendo a carta, é verdade, a gente fazia o que o pessoal fora da igreja fazia, o que os incrédulos faziam, e a gente achava que a vida era legal. A gente tinha aquele lema Carpe Diem, aproveite o dia, né? Esse lema que vem de um poema da época, até antes de Jesus vir na Terra, que dizia: aproveite a vida porque a gente não sabe o dia de amanhã. Mas aí a palavra de Deus vem, Jesus vem e ele diz: viva para a glória de Deus. Tudo que você fizer, faça como para o Senhor, porque de tudo que você fizer nessa vida, você vai dar conta a Deus. Então esse temor começa a voltar no coração da igreja, volta na época dos reformadores, e nessa igreja de Éfeso, isso soou como um despertar. Se eu estou morto, quem pode me dar vida? Se eu estou morto nos meus pecados, quem é que pode me fazer viver? E a primeira aplicação, então, talvez seria essa. Assim como Éfeso, assim como Lutero, todos nós, humanos, éramos merecedores da ira, porque éramos pecadores. Vivíamos longe de Deus, inclinados para os prazeres desta vida. Quem pode nos livrar da ira de Deus? Quem? Lutero estava em crise e pensava: a qualquer momento Deus vai vir me castigar. Mas, felizmente, na sequência da carta, vem o consolo da palavra de Deus.
A palavra de Deus, irmãos, ela nos fere para então nos curar. Ela nos machuca, nos expõe e às vezes até nos ridiculariza, para então nos dizer: Deus quer você. Deus não desistiu dos seus. Deus chama por sua graça e continua a boa obra por sua graça. E aqui no 4 nós vemos: todavia, Deus que é rico em misericórdia. Você pode dizer rico em misericórdia? Deus é isso, Ele é rico em misericórdia por você. Sorte sua, viu? Sorte sua, irmão. Pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Quando ainda estávamos mortos em transgressões. Então esse seria o ponto 2, que Deus é tão bom, tão misericordioso, tão compassivo, que Ele escolhe colocar Jesus no seu lugar para levar ou para ser o alvo da ira dele. Você se lembra lá desde de Gênesis que dizia que aquele que pecar morrerá, né? Moisés entregando as leis de Deus, aquele que pecar morrerá, e depois lá em Romanos nós vamos ler Paulo escrevendo novamente à igreja de Roma: olha, todo aquele que pecar vai ter o seu salário. O salário do pecado é o quê? É a morte. Não duvide disso, tá? Então isso é bom, isso mantém o nosso coração um temor por Deus, né? Porque se eu continuar pecando e pecando e pecando, não tem outro resultado, meu irmão, vai ser morte, tá? Pode ficar tranquilo, isso é certeza. Agora, a boa notícia que nós vemos no final da carta, e que Lutero descobre ao longo da sua vida, é que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Que o Senhor não quer te dar a punição dele, Ele quer te dar a bênção, Ele quer te dar a vida eterna. O que nós vemos aqui, então, na sequência de Efésios, é que Deus é tão bom, que Ele levanta Jesus para ser um sacrifício perfeito em nosso lugar. Uma vez que eu e você não conseguimos viver uma vida perfeita. Lutero tentava, ele ia para o confessionário quase todos os dias, ele confessava até pecados pequenininhos, pecados que você fala: isso é besteira, isso nem é pecado, só falou um palavrãozinho, isso nem é tanto, ele confessava, ele dizia: não, eu quero estar correto diante de Deus, eu quero estar justificado diante de Deus. Essa palavra justificação, na época, significava estar bem com Deus, estar correto diante de Deus, coisa que eu e você, às vezes, não nos sentimos. Não sei se você já passou por isso. Parece que eu estou devendo para Deus alguma coisa, parece que eu não estou bem com Deus. Senhor, não confessei algum pecado, me ajuda aí, Espírito Santo me lembra se eu precisar confessar alguma coisa. Mas o fato é que isso estava mexendo com a crença de Lutero na salvação, e nós não podemos duvidar da nossa salvação, porque a nossa salvação não foi conquistada por nós, foi conquistada por Jesus. Foi Ele que conquistou a salvação por você, foi Ele que se ofereceu como um sacrifício. E isso colocou a igreja da época em choque, assim como nós precisamos ficar em choque de vez em quando. Nós precisamos nos lembrar que as nossas boas obras são um reflexo da nossa fé, são um resultado da fé que nós temos. As nossas boas obras, elas não podem nos salvar. As nossas boas obras não nos salvam. Apesar de serem importantes e recomendadas, e o próprio versículo 10 que você leu diz que você foi criado para boas... Você foi criado para boas obras, não duvide disso. Deus se agrada com isso. Mas a sua boa obra não te salva. E Lutero se frustrou no primeiro momento, porque ele disse: então o que Deus quer de mim? Deus quer que eu seja perfeito? Você quer que eu seja perfeito? E em alguns momentos do filme, você vê Lutero até bravo com Deus, dizendo: você é injusto, você está me cobrando uma coisa que eu não consigo, você está cobrando que eu seja perfeito, você está cobrando que eu seja um cordeiro perfeito, e eu não sou um cordeiro perfeito, eu erro quase todos os dias. Como cada um de nós aqui, nós erramos, às vezes não todo dia, mas talvez a cada 2 ou 3, a cada 2, 3 horas, talvez, alguns de nós. E de repente a gente fala: misericórdia, Senhor, quem poderá me salvar? Mas o Senhor, em sua bondosa graça, envia Jesus. E finalmente nós entendemos aqui, que Jesus na cruz, Ele fez aquilo que eu e você não podíamos fazer. E por causa da vida dele entregue ao Senhor, isso apaziguou a ira de Deus. E agora Deus te justifica por causa do sacrifício de Jesus. Quantos aqui já ouviram a mensagem da cruz? Quantos aqui já ouviram a respeito do Evangelho? O que é o Evangelho, irmãos?
O Evangelho é a boa notícia, a boa nova do que Jesus fez por você. Sabe, felizmente, em muitas igrejas evangélicas se escuta o Evangelho, mas infelizmente em muitas igrejas não se escuta o Evangelho. Se escuta um monte de coisas sobre Deus, mas não se escuta sobre o que Deus fez. A essência da fé cristã, Lutero dizia que se a Bíblia for uma circunferência, o meio da circunferência é Jesus, é a obra de Deus, é o que Deus fez por nós. Nós precisamos a cada dia nos lembrar disso, para mantermos a nossa fé firme nele, para nós não nos desviarmos como um barco sai da sua rota. A igreja saiu da sua rota, mas Deus traz ela de volta. E a sua fé onde está? Está na rota? Está em Cristo? Está nas palavras de Deus? Ou você está buscando outras coisas, outros deuses, ou está procurando o seu próprio reino? Sabemos então que assim como Lutero precisou ouvir, os efésios precisaram ouvir, nós precisamos ouvir que a mensagem ou o Evangelho é a boa notícia de que Jesus veio, Deus veio, como Paulo fala lá em Coríntios, né? 1 Coríntios 15, Deus veio ao mundo, morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, tudo isso por mim e por você. Essa é a boa notícia do Evangelho, que eu não preciso morrer numa cruz, Jesus morreu por mim, para me dar vida com Deus, assim como foi dito, vocês obtiveram vida com Deus agora. Deus te deu vida, você era como morto, mas agora você tem vida, a vida espiritual. E a implicação número 3, somente pela graça você é salvo. Sabe aquela pergunta, quem vai me livrar da ira de Deus? E eu vou te dizer, Jesus. Jesus te livra da ira de Deus. A ira, o castigo que estava sobre nós, foi colocado sobre Ele. E a justiça que Ele tinha sobre Ele, foi depositada em nós, que colocamos a nossa fé em Deus. Não é difícil entender isso, irmãos. A fé é o que Deus requer de nós para sermos considerados justos diante de Deus, por causa dos méritos de Jesus. A fé é o que Deus pede de você. Tenha fé em Deus, tenha fé no meu Filho, e arrependa-se dos seus pecados, arrependa-se de uma vida longe de Deus. Quantos aqui já colocaram a sua fé em Jesus? Quantos aqui colocam a cada dia, Jesus, eu preciso de você, eu preciso do Senhor a cada dia? É isso que o Senhor pede de você. Coloque a sua fé em Jesus, para então obter a justificação diante de Deus. Essa palavra então, justificação, é estar correto diante de Deus. Isso é o suficiente para você ser aceito, o sacrifício de Jesus. A igreja da época medieval dizia coisa diferente. Dizia, você é salvo pela graça, mas você é salvo pelas suas obras. Então o camarada pensava, se eu fizer bastante boas obras, eu vou ser salvo, eu vou conquistar o favor de Deus. O problema, que a gente acabou de ler no verso 9, que você não é salvo por obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém bata no peito e fale, eu sou bom, cara, eu dei 1 milhão para os pobres, eu mereço o céu. Não necessariamente. Se você não colocar sua fé em Jesus, 1 milhão não adiantou nada, e nem 2, e nem 10, e nem 1 bilhão, tá? Não adianta. A salvação está somente em um nome, no nome de Jesus. A salvação não está em obras, irmãos. E a igreja precisa voltar, é um retorno necessário. Nós precisamos parar de olhar para nós mesmos, para os nossos feitos, nos gabarmos das nossas glórias pessoais. É bom que você busque crescer na vida profissionalmente, mas não coloque isso, sabe, acima da glória de conhecer a Deus. Não existe glória maior do que conhecer a Deus, do que fazer o nome dEle conhecido, fazer a glória dEle ainda mais espalhada por toda a terra. A igreja precisa voltar. Sabe que Lutero, ele foi um cara que recebeu tanta graça e descobriu riquezas que estavam perdidas na história da igreja, mas ele não se gabou. Ele disse, não fui eu que fiz nada disso que está acontecendo na igreja. Todo esse reboliço, porque aconteceu um reboliço na igreja, sabe? Isso influenciou a política, isso influenciou a maneira como a gente olha o mundo hoje, isso influencia até mesmo as leis de direitos humanos. Muita coisa os reformadores influenciaram no mundo atual. Estamos falando de 500 anos atrás. Você piscou, passou a sua vida. Você fala, meu Deus, o que aconteceu? Nossa, eu já tenho... Rapaz, eu quase tive uma crise outro dia que eu lembrei que eu tenho 39 anos. Eu falei, não é possível. Não é possível, não, calma aí. Espera aí, Deus, espera um pouquinho. Tem que ir, vai devagar. Somos um sopro.
A vida é um sopro. Que sejamos um sopro que está nas mãos de Deus. Seremos salvos pela graça de Deus, irmãos. E isso é um favor imerecido. Se Deus te salvou, se você escutou a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, e você disse, eu preciso disso, falo para você, você é feliz. Bendito é você entre as pessoas, entre os homens, entre as mulheres. Como diz aquela canção, né, do autor americano de 1913, se não me engano. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Quantos conhecem? Até morrer eu a vou proclamar. Varei eu também. Até por uma coroa. Sim, eu amo. Mais uma vez. É a melhor mensagem. Mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Essa é a melhor mensagem que você vai ouvir na sua vida. O melhor de Deus está por vir. Pode ser que Deus vai fazer grandes coisas, Ele vai fazer. Apocalipse fala, né, que Deus vai trazer o trono dEle para a terra, o reino dEle para a terra, mas o melhor de Deus, de fato, já aconteceu quando Ele veio aqui na terra e resolveu o nosso problema, e agora nós não estamos mais condenados à perdição, ao pecado e ao inferno. Agora nós temos vida com Deus, agora nós estamos destinados para o céu, para a glória de Deus. Isso é boa notícia, irmãos. Isso é boa notícia. Por último, eu tenho que terminar dizendo isso agora, nesses versos finais, onde nós vimos aqui que, do 8 ao 10, somente a graça nos salva. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que as praticássemos. Lutero estava num momento de oração, e tem até uma expressão no original, que eles falam que ele estava na torre da experiência. Talvez aqui, se alguém souber alemão vai me ajudar, no Turm Erlebnis, e nessa experiência da torre, ele é iluminado pelo Espírito Santo, e ele fala, rapaz, né? De repente eu entendi que Deus sim se alegra das boas obras, mas eu sou salvo pela graça. Jesus se ofereceu e entregou para o Pai um sacrifício perfeito, não como os hebreus que sacrificavam no deserto, animais, vaca, porquinho, aves, e ofereciam os cereais e a colheita da época. Foi um sacrifício muito superior, e o autor de Hebreus vai dizer, o sacrifício de Deus foi de uma vez por todas. O sacrifício de Jesus, meus irmãos, foi suficiente para apaziguar o Senhor. O sacrifício de Jesus é incomparável. Jesus, Deus, homem, Ele é sem igual. Não há outro Deus como Ele que mereça a glória que Ele tem. Você deve se alegrar com isso, porque Ele é o seu Deus. Ele fez isso por você. E então agora, como Lutero, nós entendemos que nós precisamos nos apegar a esse Jesus, a essa obra desse Jesus, e dizer, Senhor, se eu sou salvo pela graça, o que eu tenho que fazer é crer, então eu creio em Ti, Senhor. E eu não vou olhar mais para as minhas boas obras e ficar achando que isso é o bastante, isso não é o bastante. Eu sou salvo, eu não sou salvo. Hoje eu estou bem, amanhã eu não estou bem. Se eu estou em Cristo, meu irmão, é de agora para sempre. A primeira pergunta dos irmãos nossos lá de Heidelberg, que se debruçaram para fazer o que Deus pensa sobre a fé cristã, o que nós devemos seguir e ensinar nossos filhos, eles concluíram no primeiro ensinamento de Heidelberg que nós não somos de nós mesmos, e que na vida ou na morte estamos com Cristo, pertencemos a Cristo. Nós temos esse grande consolo. Nós não somos de nós mesmos, na vida e na morte estamos com o Senhor, estamos com Cristo, somos salvos
Nosso irmão reverendo Sproul dizia: somos salvos no passado, no presente e no futuro. A salvação nos impacta por inteiro, para a eternidade. Não duvide da sua salvação. Se Deus te chamou, você é dele. Se você não está com ele, volte para ele. Apocalipse 2, e eu termino com isso, vai dizer: vocês que deixaram de praticar as boas obras do começo, vocês que deixaram o seu primeiro amor, eu digo para vocês: voltem ao primeiro amor, voltem a congregar, voltem a adorar, voltem a se debruçar na palavra de Deus, voltem a orar em família e no coletivo, voltem a anunciar as palavras de Deus pelos 4 cantos da terra. Façam discípulos de todas as nações, começando na sua casa, começando no casamento, com os hijos, com os filhinhos. Voltem às práticas do primeiro amor. A vida cristã precisa ser baseada em fatos palpáveis, meus irmãos. A vida cristã é feita da disciplina, do dia após o outro. Não vamos complicar, não vamos colocar tanto tempero onde não é necessário. Muito tempero na comida fica horrível. Quantas irmãs sabem o que eu estou falando aqui? Quantos irmãos sabem o que eu estou falando aqui? As irmãs se ofenderam, irmãos. As irmãs se ofenderam, falando: está falando que só a gente cozinha. Não, não é isso, irmãs. É que na minha casa, minha esposa, que é a Masterchef, eu sou um aprendiz. Mas o que eu quero dizer é que com a reforma protestante e com a história da igreja, nós entendemos isso. E Hebreus é uma carta muito bonita, porque ela sintetiza nos primeiros 4 capítulos o coração da fé cristã. E as bases da fé cristã, hoje nós escutamos uma, que a salvação nossa é pela graça. Quantos podem agradecer a Deus que você foi salvo como um presente de Deus? Não por causa dos seus méritos, porque nós não somos perfeitos, nós precisamos do perdão de Deus, mas por causa dos méritos de Jesus, nós somos salvos. E agora a misericórdia de Deus foi derramada sobre vocês. E por isso nós podemos hoje dizer e ter essa confiança que nós somos salvos. E agora a resposta nossa, o que Deus espera é: pratique boas obras como um sinal de que você me ama. Pratique o amor como um sinal de que você está comigo. Pratique as boas obras como um sinal de que você é filho de Deus. Que você também é um dos. Você é um deles? Perguntaram para Pedro. Vamos ficar de pé? Perguntaram para Pedro: você é um deles? E Pedro se esquivou. Você me parece um deles. Você tem barba, você tem cheiro. Você parece um hebreu, você parece um seguidor de Jesus. E às vezes o mundo vai dizer isso para nós, e às vezes o próprio inimigo tenta soprar: você é um deles, coitado de você, está lascado na minha mão, eu vou acabar com a sua vida. Às vezes o diabo vem, irmãos, ele vem com intensidade, e às vezes o diabo usa até os seus inimigos aí para dizer que você não vai conseguir, mas na cruz, Deus expôs os inimigos dele ao opróbrio ou a vergonha eterna. Deus não tem rivais, Jesus não tem rivais. Não tenha medo de viver para Cristo, sendo uma criança, sendo adolescente, sendo um jovem, sendo um idoso. Não tenha medo, você está do lado vencedor. Amém? Então nessa noite nós nos lembramos de que fomos salvos por esse Deus glorioso, e de que nós precisamos voltar a amá-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Vou fazer uma oração para terminar, e em seguida a gente pode continuar. Pai nosso, nós oramos nesse momento, nós bendizemos o nome de Jesus aqui, reconhecemos que não há outro no céu, na terra, debaixo da terra, que se compare ao nome de Deus, ao nome de Jesus. Dizemos que Tu és o Deus Criador, que fez todas as coisas, Senhor, que criou o mundo pelo sopro das Suas palavras, que sustenta o mundo que conhecemos pelas Suas palavras gloriosas. Nós pedimos, Senhor, salva-nos nesse dia. Se nós ainda não temos essa convicção de que fomos alcançados, alcança-nos, Senhor. Dá-nos essa segurança e não nos deixe duvidar mais, Senhor. Aumenta a fé no coração dos Teus filhos. Aumenta, Senhor, o amor e nos ajuda a voltarmos, Senhor, a praticar as obras do começo, a termos aquele amor, Senhor, de todo o coração, a seguirmos cada uma das Suas palavras, Senhor, e a comermos delas como se fossem nossas, como se fossem verdadeiro alimento, verdadeira comida, Senhor. Nós queremos os prazeres da Tua palavra, os prazeres da era vindoura, Senhor, mais do que os prazeres desse momento.
Nos ajuda, Senhor, a vivermos uma vida que te glorifica, que honra o teu nome, Senhor, a cada dia. Perdoa os nossos pecados, Senhor, conduza-nos ao arrependimento nessa noite. Libera o teu Espírito da verdade, Senhor, e nos mostra o que o Senhor quer de nós nesse dia. Assim nós pedimos, Senhor, e te agradecemos. Amém.